Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando mais um momento de meditação, de reflexão, de buscarmos a presença de Deus na nossa vida. Como é bom colocar Deus em primeiro lugar, não é mesmo? E aí, a semana está terminando, muita correria, muitas lutas, dificuldades. Como que foi sua semana? Eu espero que tenha sido uma semana feliz. Se porventura não foi, vamos confiar em Deus, vamos nos colocar nas mãos do Senhor, porque tudo passa, não é mesmo? Tudo uma hora ou outra vai passar e nós precisamos confiar no poder e na atuação de Deus na nossa vida. Um bom dia para você, hoje é dia 3 de julho, sexta-feira, e a meditação tem como título Curar mais do que ensinar. E o nosso texto se encontra em Malaquias, capítulo 3, no versículo 1, que diz o seguinte: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a meditação ela inicia dizendo assim, olha, jamais houve um evangelista como Cristo. E é verdade, né? Jesus, ele ensinou, ele falou, ele testemunhou, das verdades do reino de Deus para muitas pessoas. E Jesus, ele convidava as pessoas para tomarem decisões ao lado dele, ao lado do reino de Deus. E a meditação diz assim, olha, ele era a majestade do céu, mas humilhou-se para tomar nossa natureza, a fim de chegar ao ser humano na condição em que se achava. Então, Jesus, ele desceu do céu, ele veio a este mundo para morrer em nosso lugar, para pagar um preço altíssimo pelos nossos pecados. E a meditação continua dizendo assim, olha, a todos, ricos e pobres, livres e servos, Cristo, o mensageiro da aliança, trouxe as boas novas de salvação. Assim, ia de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, pregando o evangelho e curando os enfermos. O Rei da Glória na humilde veste humana. Jesus ia para todos os lugares para levar as boas novas do evangelho para as pessoas. E é interessante que nos dias de Cristo, o deslocamento não era tão fácil como é nos nossos dias hoje. A pessoa ela tinha que caminhar a pé por dias, às vezes, para poder chegar em determinado local. E às vezes ela ia montada em cima de um animal. Então, os deslocamentos, eles eram difíceis, eram complicados, mas Jesus, ele não se cansava, ele ia até as pessoas, ele levava a mensagem para as pessoas que tanto precisavam e necessitavam. E a meditação então continua. Era sempre paciente e bem disposto, e os aflitos o saudavam como a um mensageiro de vida e paz. Via as necessidades de homens e mulheres, crianças e jovens, e a todos dirigia o convite: venham a mim. Você consegue imaginar a quantidade de pessoas que acompanhava Jesus? As pessoas iam até Cristo trazendo seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, e Jesus ele dava atenção para as pessoas, ele era paciente, ele estava sempre bem disposto para atender ali as pessoas que estavam aflitas, com problemas, com lutas. E deixa eu dizer uma coisa importante para você hoje. Esse mesmo Jesus, ele também continua se importando com você. Ele se importa com as suas lutas, ele se importa com os seus sofrimentos, ele sabe tudo o que está no teu coração. E ele deseja que você abra a porta do teu coração para ele entrar, para ele fazer morada na tua vida. E a meditação diz assim, olha, durante seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Essa citação, ela é extraordinária, Porque a gente imagina que o ministério de Cristo, o foco maior foi na pregação, quando na verdade não foi. Jesus ele dedicou mais tempo curando os enfermos do que pregando. Então, aqui a gente aprende algo muito especial, Que talvez o nosso melhor sermão muitas vezes nós atendermos as necessidades do próximo, ajudarmos as pessoas naquilo que elas precisam, naquilo que elas necessitam, não é mesmo? Seus milagres
testificavam da veracidade de suas palavras, de que não veio a destruir, mas a salvar. Jesus veio ao mundo para salvar o ser humano. Ele não veio para destruir, ele veio para trazer salvação. E a grande pergunta é: você tem aceitado a salvação de Cristo em sua vida? O desejo de Deus é salvar você, mas a pergunta é: e você? Você tem aceitado Jesus na tua vida? Você tem colocado, a tua vida nas mãos do Senhor? E a meditação então continua, dizendo assim: olha, por onde havia passado, os que haviam sido alvo de sua compaixão se regozijavam na saúde e experimentavam as forças recém-adquiridas. Você consegue imaginar isso? As pessoas elas estavam em contato com Jesus, e depois de serem curadas, elas ficavam tão felizes, tão alegres, por experimentar ali o poder de Deus na vida delas, que elas seguiam a Jesus onde ele ia. Elas se regozijavam, se alegravam, porque agora a doença tinha ido embora e elas estavam felizes porque Jesus as havia curado. E isso é algo extraordinário, porque quando a gente experimenta o poder de Deus na nossa vida, a gente não quer deixar de falar, a gente quer anunciar ao mundo, o que Jesus fez, o que Jesus realiza na nossa vida. Então eu desafio a você, tenha uma experiência pessoal com Cristo, busque a Ele de todo o coração, através da oração, através do estudo da Bíblia, frequente a igreja, vá à igreja, busque a Deus, valorize as coisas de Deus na tua vida, porque aquilo que a gente valoriza é o que vai prevalecer no final das contas, Então a meditação diz assim: olha, multidões ajuntavam-se em torno deles para ouvir de seus lábios as obras que o Senhor realizara. Sua voz havia sido o primeiro som ouvido por muitos, seu nome o primeiro proferido, seu rosto o primeiro que contemplaram, porque não haveriam de amar a Jesus e proclamar-lhe o louvor? Ao passar por vilarejos e cidades, era como uma corrente vivificadora, difundindo vida e alegria. Então Jesus passava e atendia as pessoas nas suas necessidades, nos seus problemas, e as pessoas elas se encantavam, não somente com as palavras de Cristo, mas por aquilo que ele fazia por elas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se hoje você está passando por lutas, entenda que esse mesmo Jesus está disposto a cuidar de você, mas você precisa se colocar nas mãos dele e permitir que ele faça essa obra na tua vida. Que você tenha um ótimo dia na presença do nosso bom Deus. Chegou o momento da nossa oração do dia. É aquele momento especial, de abrir o coração a Deus, de expressar para Deus os nossos pedidos de oração. E nós vamos então aqui ler os comentários, os pedidos que vocês têm feito ao longo da semana, E após lermos, nós vamos então orar por cada um dos pedidos que estão sendo feitos aqui todos os dias, A Suelen Maria, ela diz assim: bom dia, pastor, ore por meus filhos que estão afastados da igreja, a Ana Paula, Daiane, Wesley, Ulielson e Wanderson. Vamos orar sim, viu, Suelen? O maior desejo de um pai, o maior desejo de uma mãe é poder ver os seus filhos nos caminhos do Senhor, Vamos continuar orando também por todos aqueles pais e mães que têm pedido aqui por seus filhos, A Sônia Rodrigues, ela diz assim: bom dia, pastor. Ela pede oração por um benefício, para o seu neto, que está na mão de um advogado, e ela também pede oração pela missão Caleb, Agora o mês de julho é a missão Caleb. Vamos sim, Sônia, orar pelo seu neto e também por esse projeto evangelístico tão especial e tão importante, A Magda Rejane Pinto de Oliveira: bom dia, pastor. Peço que orem por minha saúde. Estou aguardando uma cirurgia no ombro há 2 anos. Sinto muita dor. Magda, vamos orar por você, viu? Deus é o médico dos médicos, Deus, ele abre as portas e Deus está cuidando de você, pode ter certeza disso. A Jailda Oliveira: bom dia para todos nós. Eu fico esperando o momento da meditação. Que bom, viu, Jailda? Que bom saber que você está ligadinha conosco aqui todos os dias, aguardando, esperando esse momento especial. Gratidão a Deus por estar sempre cuidando da minha vida e da minha família. Hoje estou ouvindo a meditação de madrugada, pois estou sem sono.
Deus nos abençoe sempre. Amém, Jailda. Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, não é mesmo? A Ana, ela diz assim: bom dia, pastor. Ore por mim pelos meus estudos da faculdade. Ô, Ana, vamos orar sim, viu? Vamos orar por seus estudos, para que Deus continue te dando sabedoria, discernimento, para que você consiga ir bem nos teus estudos. A Maria diz assim: bom dia, pastor. Peço que ore pela salvação dos meus irmãos, que Deus tenha misericórdia deles. Vamos orar, Maria, vamos interceder pelos seus irmãos. O Raimundo Carlos, ele pede oração por sua família e também por sua saúde. Vamos orar, Raimundo. Almira Oliveira, bom dia, pastor. Obrigado por essas palavras de ânimo. Peço oração pela minha saúde e pela família dos meus filhos. Almira, vamos estar orando, tá bom? Por sua saúde, por sua família, pela família dos seus filhos, né? A Ana de Jesus Cunha, eu agradeço muito você, pastor, de me encorajar através do Espírito Santo de Deus. Tem dia que me sinto tão desanimada, não posso nem falar de Deus para ele, que já se insulta. Então peço oração por ele, né? Acho que é pelo esposo. Ana, não desanime, tá? Deus, Ele cuida de nós, Deus, Ele sabe as lutas que nós enfrentamos, e Ele vai nos dando forças, né, para cada momento, para cada situação da nossa vida, tá bom? Que Deus te fortaleça bastante. A Lucilene Silva, bom dia, pastor. Peço oração por minha família, por minha vida espiritual, pela conversão, em especial da vida do meu filho Eric. Lucilene, vamos continuar em oração pelo Eric, viu? Deus, Ele ouve a oração da mãe, a intercessão, né? Da mãe. Nós vamos orar pelo Eric, pela sua conversão. A Regina Lúcia, peço oração por meus filhos e também por meu esposo. Vamos também orar, Regina Lúcia. Esses pedidos foram mencionados neste momento, nós vamos orar, vamos interceder por cada um deles, e eu quero convidar você a se unir comigo para juntos orarmos, intercedermos por cada um desses pedidos. Querido Deus e eterno Pai que habitas nos céus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, e nós nos alegramos no Senhor, porque através da Tua palavra nós podemos ter alegria, nós podemos ter esperança, porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. Da mesma forma como o Senhor cuidou daquelas pessoas quando o Senhor estava aqui na terra, nós temos a certeza que o Senhor também está cuidando de cada um de nós. Querido Deus, o Senhor ouviu neste momento todos os pedidos que foram mencionados aqui. Cada situação, cada problema. E, Senhor, nós queremos entregá-los em Tuas poderosas mãos, porque nós confiamos na Tua grandeza, confiamos no Teu poder, na Tua atuação. Portanto, entregamos todos os nossos pedidos ao Senhor, que a Tua vontade ela seja realizada, ela seja feita em nossa vida, Pai. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a estar firmes nos Teus caminhos, a não desanimar, Pai, pelos problemas, pelas dificuldades da vida, mas a olhar para Cristo, e ao olhar para Cristo, depender dEle todos os dias da nossa vida. Nós entregamos a Ti tudo o que somos em Tuas bondosas mãos. Entregamos todos os pedidos que aqui foram mencionados, Pai, que eles sejam resolvidos, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a Tua santa e querida vontade. Dá-nos um ótimo dia, um dia de preparação, um dia na Tua presença, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estarmos juntos, não é mesmo? Como é bom orar, como é bom falar com Deus, como é bom ter ânimo em Cristo. Sabe por quê? Porque os problemas, eles parecem ser grandes. As lutas, então, nem se fala, né? Mas, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós sabemos que Ele se importa conosco, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E se você tem algum pedido de oração, você gostaria que nós orássemos por você, deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? O seu pedido de oração. Não importa se você já pediu, continua colocando seus pedidos de oração e a gente vai orando, vai intercedendo, colocando nas mãos do nosso bom Deus, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, com a sua família, com o pessoal da sua igreja. Ajude
esse momento especial de meditação se espalhar para mais e mais pessoas, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe muito a sua vida, um ótimo dia de preparação e amanhã nós temos um encontro marcado aqui, tá bom? Que Deus abençoe você, um forte abraço e até amanhã.